Os meninos do fundamental, oitavo ano, sexto, sétimo, ficam malucos da cabeça quando eu boto o fundo do Minecraft. Aí os moleques surtam, viu? Aí os moleques se amarram. Fica esse fundo aqui, ó. Bobeirada. Olá, galera. Bem-vindos, bem-vindos. Deixa eu voltar para minha praia aqui, que eu prefiro. Só um pouquinho a galera vira entrando. Vamos lá, vamos lá. Esperando mais aqui o pessoal vir chegando, tá? Daqui a pouco eu começo aqui a falar com vocês. Bom, galera, vamos lá. Temos apenas 13, pouca gente. Bom, eu imagino que a aula de matemática deveria estar mais lotada, a aula do livre, perto da hora do almoço, aí, galera em casa, a galera tá com a preguicinha de poder entrar. Assim, eu não sei como que vai funcionar o negócio de falta, presença e tudo mais nas próximas, nessa situação. Mas a presença de vocês em todas as aulas, ela, ela é passada para a coordenação, tá? Então, tipo assim, até então eu tenho um registro aqui de todas as nossas aulas, de todas as presenças, de quem estava presente e quem não estava. Isso depois eu acho que vai ser tudo lançado. Então, não estando presente aqui na nossa aula virtual, vai configurar, vai caracterizar também não estar presente na aula, né? Vai contar com uma falta regular de vocês. Bem, eu acho que é isso, né? Não sei como que vai funcionar. Eu peço para que, se você, que nem o Rui fez aqui, né? Ele adicionou o Gustavo na reunião, porque às vezes aí pinga no celular do cara para poder chamar. Evitem fazer isso, tá bom? Porque eu já tive problemas com outras turmas, que os meninos estavam fazendo isso, mas eu estava achando que estava de boa, e aí o moleque chamou o aluno errado, chamou o aluno de outra unidade, ele confundiu o nome, confundiu o sobrenome, chamou o moleque de uma... Porque vários alunos do Darwin, de Vitória, Vila Velha e tudo mais, eles estão cadastrados na plataforma. Aí você vai lá, coloca Gustavo e tal, você não sabe o sobrenome do colega, você chama o colega errado para estar presente aqui com vocês. Beleza?
Queridos, vamos lá, vamos começar. Bom dia para vocês. Espero que todos tenham passado aí uma ótima semana. Espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar o feriadão em casa. Como todas as nossas aulas, eu sempre vou começar perguntando para vocês como tá, como vocês estão, como tem sido, se tem tido alguma coisa de diferente, se tem alguma coisa que gostaria de poder passar aqui, compartilhar com os colegas. Como tem sido para vocês essa última semana de quarentena, as expectativas de vocês. Vocês acham que vocês estão com expectativa de que a situação ela vai acabar rápido, vai demorar, vai se prolongar? Como é que está a expectativa de vocês? Quero saber um pouco aí. Vamos bater um papo com relação a isso primeiro. Quem quiser falar, se você quiser falar no microfone, quiser abrir o seu microfone, escreve eu, e aí eu sei que você quer falar, eu controlo aqui. Se você só quiser digitar, só digita aí. Marília falou, o não saber, ele tá meio que geral, assim, ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar isso aqui, né? Eu vi eu não lembro se foi uma frase do governador de Nova York ou de algum outro governador de algum estado americano, não sei se foi o da Califórnia também, falando que o cara perguntou para ele, você pretende acabar rápido com isso e tudo mais? Aí ele falou assim, eu pretendo acabar com isso o mais rápido possível, da maneira mais lenta que for necessária, né? O que ele quis dizer com isso foi do tipo, eu quero encerrar isso, o meu desejo é que isso acabe logo, mas se for necessário que seja devagar, nós vamos seguir devagar para que seja o mais rápido possível para acabar. A Alice falando que acha que o primeiro semestre deve ser todo nessa maneira virtual. Olha, a gente não tem nenhuma informação ainda, o que a gente sabe que abril todo vai ser, então semana que vem é aula online ainda, é o que está planejado pelo governo do estado, estou trabalhando com informações um pouco mais concretas. Existe sim a perspectiva de estender já para as primeiras semanas de maio. Muita gente, talvez alguns devem ter visto que os Estados Unidos encerrou o ano letivo, né? Os Estados Unidos decretou encerrado o ano letivo, mas precisa ficar atento, porque o ano letivo deles é diferente do nosso. O ano letivo deles acaba agora em junho. Maio, junho. Então, tipo assim, para eles faltavam 2, 3 meses para encerrar o ano. Então aí as escolas suspenderam e já jogaram para, tipo assim, só em agosto a gente vai voltar. Falando a questão dos óbitos na Grécia. Bom, Marília, a melhor coisa possível é a gente não ter notícias de pessoas que estão tendo óbito por conta da situação. Espero que isso se mantenha. Espero que a gente consiga ter uma contabilização também adequada sobre isso. Laís aqui falando que acho que talvez para a primeira semana de junho. Tem previsões, tem perspectivas. Até o momento a gente não tem nada de concreto. O de concreto que a gente tem é que abril inteiro vai ser assim. Perspectiva de que as primeiras semanas de maio. Agora tem que ser uma coisa semana a semana, né? Ou pelo menos a cada 2 semanas, porque é o tempo de manifestação, né? Do Covid, dele aumentar, dele ir aumentando. Alguém acho que entrou com o microfone ligado aqui. Então a gente vai ficar nesse monitoramento aí de 2 semanas. Então pode ser que a gente tenha as expectativas prorrogadas a cada 2 semanas, né? Termina abril, aí do tipo, vamos ficar parado até 15 de maio. Aí vai. Aí chegando perto lá, se vê, tem que parar mais, vai abrir, como é que vai fazer? Eu acho que as escolas, por um tempo assim, ainda é uma coisa muito de precaução, porque por mais que nós não sejamos grupo de risco diretamente, pelo menos a maioria de nós, né, alunos, professores, não todos os professores, mas professores que têm problemas diversos de saúde, tem coisas que às vezes a gente não sabe que a gente tem, né?
por mais que a gente não necessariamente seria afetado diretamente, mas a gente é vetor de transmissão, né? A gente espalha isso por aí. Ana Clara está falando que acho que vai acabar lá em agosto, trabalha em banco de saúde, estudos de doenças, pelas informações que ele tem, previsto que vai demorar um pouco ainda. Ele acha que só acaba lá para agosto. Essa foi a perspectiva que o antigo ministro da Saúde, né, o Mandetta, havia falado lá no início, né, de que acho que possivelmente para julho, agosto, seria o momento que a coisa estaria normalizando, né? A gente tem vacinas que estão sendo testadas, mas é aquela coisa, né? Eu vi uma fala hoje no médico, no jornal, que eu achei ela muito interessante, que ele falou assim, ciência não toma atalhos, né? Ciência não dá para pegar atalho. Você pode até forçar um resultado científico, mas como o próprio nome diz do verbo, ele está forçado. Você não consegue ter um parâmetro amplo, científico e averiguado, né? Então a ciência ela precisa de trabalhar com esses dados. É como o médico até falou, né? Para você testar uma vacina, uma das etapas de teste de vacina é tipo, precisa testar em 10 mil pessoas. No momento ainda não se tem um estudo de vacinas para ser aplicado para 10 mil pessoas e esperar esse resultado nessas pessoas, né? Então é algo bem, bem complexo. Temos muita gente trabalhando. A globalização pode auxiliar bastante nesse processo para a gente alcançar os melhores resultados possíveis. Então a gente fica de olho nas notícias, nas informações, é o que dá para a gente fazer com as expectativas que a gente tem. Bom, eu queria comentar um pouquinho aqui sobre as atividades que vocês me mandaram. Lembrando que nós estávamos falando um pouco ali sobre, começamos falando na aula passada, sobre essa questão de como o coronavírus cancelou uma série de coisas. Muitos de vocês me mandaram pelo portal, me mandaram por e-mail, alguns me mandaram por rede social e tal, questões dos cancelamentos de vocês, o que cancelou o cotidiano de vocês. Então, para alguns, eu vi já que alguns pensam, tipo assim, não teoricamente cancelou, né, mas a gente reagendou, a gente jogou para frente. Só para deixar marcado, né, isso foi a nossa aula 4, nossa atividade 4, que pedi uma listinha lá para vocês. Muita gente me mandou, muita gente também não me mandou, né? Muita gente não tem mandado as atividades. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês: vocês têm tido dificuldades para poder mandar a atividade pelo portal? Naquela ferramenta que tem lá de poder enviar a atividade? Porque eu vi que alguns me mandaram, mas foram poucos que me mandaram por lá. Todo mundo conseguiu, todo mundo testou, ou ninguém nem se deu o trabalho de testar? Fala aí para mim no chat. Eu tô entrando aqui, eu fui entrar agora, ele caiu. Deixa eu olhar aqui, Marília. Marília me mandou e chegou. Não aparece nenhuma confirmação para vocês não, né? De que chegou, de que não chegou. Ó, Marília me mandou aqui, chegou. O Breno me mandou por e-mail, até respondi aí. Os e-mails que tem me mandado, eu tenho dado uma resposta para conferir. Deixa eu olhar aqui nas outras turmas. Deixa eu ver na Serra. Quem falou aqui? Alice falou que mandou, chegou aqui. Chegou. Qual que é a atividade que chegou? Atividade 4 chegou aqui. Ana Carolina também chegou aqui para mim. Tô falando pelo portal, tá? Tô falando só aqui pelo portal. Beatriz chegou. Lorena. Aí, Lívia, você falou que mandou, né? Mas não chegou. Estranho. Eu não sei se você vai conseguir por conta do prazo. Porque a gente tem que estipular um prazo. E aí eu acho que é o momento que fica aberto.
Deixa eu ver se eu consigo aumentar o prazo aqui para vocês. Porque se conseguir, fica melhor. Deixa eu olhar aqui. Ah, não. Fiz errado. Eu quero comentar um pouquinho das atividades de vocês. O prazo era dia 23/4. Eu não consigo alterar o prazo. Tem que botar prazos maiores para vocês. Infelizmente, o prazo eu não consigo alterar. Qualquer coisa me manda por e-mail. O e-mail é esse daqui. Contactado. Que alguns colegas têm me mandado. Uma coisa que querer mandar ali por rede social também, ela é possível. Galera, dessas atividades aqui, como eu falei com vocês, né? O Live a gente não tem como seguir diretamente a nossa apostila, porque as atividades da apostila pedem uma interação muito maior, uma atividade em sala de aula. Às vezes em grupo, tudo mais assim. E aí o Live tem mandado para a gente propostas de atividades, que são essas atividades que eu tenho postado para vocês. Eu tenho dividido elas, porque eles mandam uma atividade só por semana, às vezes eu quebro uma atividade para 2 semanas, 3 semanas, para a gente poder ter um pouco mais de material. Então, por exemplo, né, a gente teve a atividade 4, que foi essa dos cancelamentos, vocês fizeram a lista de vocês. A atividade 5, eu postei ela, se eu não me engano, quarta-feira. Eu não quis postar na sexta passada por conta do feriado e tal. Eu falei, pô, vou dar uma liberada na galera aqui, feriadão e tal. Eles já vão ter uma porrada de material de outras matérias. Não vou botar necessariamente a do Live agora para vocês. Eu botei quarta, para ela ter aqui, tá falando sobre a gente ter feito adaptações em algumas questões que a gente cancelou, né? Algumas coisas que a gente cancelou, da gente ter feito adaptações. E aí eu quero conversar um pouco com vocês aqui. Quem conseguiu adaptar provisoriamente aí alguma coisa que tenha cancelado, que o coronavírus tenha cancelado? Quem gostaria de falar aí? Fala aí no microfone, galera. Pô, fala aí. Quem tem microfone, né? Porque tem gente que não tem. Ou fala escrevendo, eu espero vocês escreverem aí. Eu preciso da interação de vocês aqui. Não adianta, a aula do livro ela não é expositiva. Não é só eu ficar falando. Então eu dou um tempo para vocês poderem escrever no chat de vocês aí. Quem conseguiu adaptar alguma coisa que o coronavírus cancelou no seu cotidiano? Enquanto vocês... Quem quiser falar no microfone, escreve aí pede para... Ah, professor, eu prefiro falar, quero abrir o microfone para falar, escreve aí, que aí a gente controla aqui. Quem quiser só digitar, digita aí. Enquanto vocês digitam qualquer coisa do tipo. Bem, as aulas, né, canceladas, a gente conseguiu adaptar. Vou falar da minha parte, né, as minhas adaptações aqui. A gente adaptou as aulas para serem feitas de maneiras virtuais, como a gente tem feito. Eu terei, na semana que vem, na quarta-feira, seria a minha defesa da pós-graduação, né? A minha defesa do mestrado. Viria uma professora de fora, ela viria lá da Universidade do Pará, para cá. E eu iria na UF, seria padrão, né? Ia na sala, pessoas convidadas, ia ter a defesa. Geralmente é 1 hora, 1 hora e meia de defesa, de dissertação. E depois a gente iria para uns comes e bebes, que seria uma festividade depois, a galera se encontraria ali, bateria um papo, conversaria com os professores. Isso foi adaptado para ser feito online. Infelizmente eu vou ter que fazer aqui na minha casa, vou ter que ficar naquele modelito de trabalhar em casa, né? Uma camisa social, aqui no caso eu estou com a camisa da escola, né? Mas uma camisa social, apesar de eu estar com uma bermuda neste momento, mas a camisa aqui, a camisa social, e os professores todos pela câmera. Vou ter que fazer a defesa aqui tudo virtual.
O interessante é que eu vou poder mandar o link para quem quiser assistir. Então, por exemplo, pessoas que estão fora, no caso minhas tias estão do estado, minha irmã, vão poder assistir. Para a galera aí que está carente de atividades esportivas na televisão, seja de futebol, seja de basquete, seja qualquer coisa desse tipo, o que eu recomendo para vocês tem muito material online de jogos clássicos que aconteceram, jogos históricos, documentários, fica aí à vontade, pode ir. Eu, por exemplo, tenho visto jogos antigos e clássicos do meu time, finais que eu era muito novo, que eu não era nem nascido. Eu tenho assistido, tenho visto jogo velho, jogo da década de 70, tem passado as Copas na televisão, adaptações que a gente pode fazer. A Alice falou aqui, exercícios físicos estou conseguindo fazer em casa. Tem muitos aplicativos aplicativos que eram pagos. Acho que a Adidas tem, acho que a Nike tem. Você consegue baixar, eles liberaram para você poder fazer os exercícios, você acha na internet. Tem professores instrutores de musculação, de sei lá o que, tem feito lives explicando. Maria falou que não lembro de ter adaptado, porque só tá estudado, então. Às vezes, tipo, a gente ficava no ritmo de estudo, ou de série, filme e tudo mais, dele falando as reprises que estão passando, claro. Você está falando reprise de novela? Por exemplo, eu tenho assistido Avenida Brasil com a minha mãe aqui, é uma novela que foi marcante no Brasil. A coisa que tem feito muito sucesso, e para variar, né, nas redes sociais, ele tem levantado polêmica, são as lives dos artistas, né? As reprises, né? Você está falando. Bom. Denis, se fica a sugestão, o YouTube tem muita coisa. O YouTube tem muita coisa. Para quem quiser interesse aí, eu já pesquisei, eu tenho isso salvo aqui que eu estou assistindo com alguns colegas. Tem todas as finais do Campeonato Brasileiro de 1977 até 2002. Sinta-se à vontade, procura lá no YouTube que você acha. Jogo 1, jogo 2, quando tinham 2 jogos, até jogo 3, quando tinha às vezes. Eduardo falando aqui que está fazendo exercícios pelo aplicativo da Adidas, então é muito bom. Eu tenho feito também, apesar de que as aulas ficando um pouco mais normalizadas, né, a cada momento, tem dificultado um pouco outras atividades, já que eu tenho tentado manter o horário de trabalho padrão. Mas alguém quer falar alguma coisa aí que tenha feito de adaptação, que conseguiu ajeitar para a sua aula? A sua aula? Para a sua vida? Como tem sido? Antes de eu passar para a próxima atividade... deixa eu ver aqui. Ele agora está conseguindo ver algumas séries. Com o tempo a gente vai organizando e o nosso calendário ele vai se acertando, né? A gente vai conseguindo acertar. Uma coisa que eu queria ver com vocês, obviamente com os que estão aqui presentes, que é uma proposta que eu estou tentando fazer no livro, no Fundamental, no caso para a Vitória Vila Velha, que eu estou pensando em fazer aqui também. O que vocês achariam da gente ter aulas do livro, aulas ao vivo, assim, intercaladas? O que eu quero dizer por intercaladas? Por exemplo, eu postei hoje uma outra atividade para vocês, né? Atividade, se não me engano, acho que é aula 6 está lá. Da gente fazer assim, uma semana eu posto uma atividade, e aí a gente não teria aula do livre nessa semana. Na semana seguinte, ao invés de eu postar uma nova atividade, eu faço a aula online da gente debatendo a atividade anterior que eu postei. E aprofundando alguma coisa assim. O que vocês acham dessa proposta? Estou pedindo para vocês um conselho aí, uma sugestão de vocês, o que vocês achariam da aula do livre ser melhor trabalhado. Marília acha interessante. Galera, alguém não acha interessante? Alguém acha que seria melhor toda semana?
É porque é aquilo como eu falei com vocês, a aula do livro não tem como ser expositiva, não rola, sabe? Eu ficar aqui assim, falando, e também não posso ficar só no silêncio, né? Ficar só aberto aqui à toa e tudo mais. Laís, seria o seguinte, ó, até o momento aqui no portal, eu postei a atividade dessa semana, né, da atividade da Semana 7, que é a atividadezinha para vocês entregarem na próxima sexta. A minha ideia seria o quê? Uma semana eu posto uma atividade, e aí não teria aula do Live. Então, por exemplo, eu postei a atividade para ser feita na próxima semana, até o dia 1º para vocês fazerem, enviarem, qualquer coisa do tipo. Aí significaria que na semana que vem não teria aula do Live aqui presencial. Não teria essa aula do Live, certo? Na outra semana, a gente teria uma aula presencial comentando sobre a última atividade que eu postei. Deu para entender agora? Aí a gente faria essa aula online comentando a atividade passada. Na outra semana, eu postaria uma nova atividade, certo? Postaria uma nova atividade. Não teria aula do Live online. E na semana seguinte teria aula online do Live. Seria meio tipo assim, ter aula presencial aqui a cada 15 dias. E aí eu mandaria por semana uma atividade. Mandaria umas atividades que seriam até um pouco maiores, assim. Que, na verdade, é uma atividade para vocês abrirem, para vocês verem, para vocês refletirem. Para vocês verem e aí a gente conversar na aula naquela atividade, sabe? Sobre aquela atividade. A gente prefere um pouco mais da aula sim, né? Eduardo também preferindo a aula presencial. Eu vou conversar com a escola, porque o que acontece? A tendência é normalizar um pouco mais os horários de aula. Então é do tipo a gente ter um calendário, seguir o calendário, o horário que vocês tinham regular para serem as aulas online. Né? Então, por exemplo, segunda-feira, as 6 aulas que vocês teriam essas aulas no dia. Mas calma, não seria fazer 6 aulas online de manhã. Não é essa a ideia, pelo menos não é a ideia no momento. Até porque a gente sabe também que é um pé no saco você ficar tendo essas 6 aulas online aqui direto com vocês. A ideia seria seguir o horário normal, mas ter, por exemplo, 4 aulas online na manhã. E aí seria do tipo assim, por exemplo, segunda-feira você tem aula de matemática, história, física, química, biologia e português. Aí matemática, história, química e física seria online. Biologia e português, o professor ia postar uma atividade, postar uma lista de exercício, postar alguma coisa que equivaleria à aula. Mas ele teria ao longo da semana alguma outra aula. Pensando em fazer isso para do tipo, não sempre ter aula do livro online, poder revezar para que outro professor pudesse ter. São coisas que a gente está pensando. Eu estou pedindo a sugestão de vocês aqui, tá? Na atividade que eu mandei, se você tiver alguma outra sugestão de como poderia ser, escreve aí no chat para eu poder saber. Até para eu poder passar também para os outros professores, saber coisas que seriam interessantes na perspectiva nossa para poder mudar. A atividade que eu postei essa semana, além dessa adaptação, eu quero ainda que vocês escrevam a atividade, tá? Que todo mundo escreva lá. Dá, mas é porque, tipo, ela dá um certo alívio, mas é porque eu estou tentando achar meios da interação não ficar muito picotada. Ficar muito picotada. Peraí que o Breno mandou uma perguntona para nós aqui. Pessoal, você acha que essas adaptações que estão sendo feitas podem ser levadas para após esse período da quarentena? Ontem eu estava vendo o evento da NFL, que foi feito tudo online, algo inédito. Tem também as nossas aulas online e tal. Para mim, o grande ponto positivo desse período é ver a gente criando e achando novos jeitos de fazer o que a gente já fazia.
Coisas essas que podem até ser levadas para quando voltar tudo ao normal. Papo de revolução mesmo. Breno, excelente tópico que você puxa. Eu assisti o draft também, né? O Breno tá falando do draft da NFL. Para quem não sabe, o draft ele é o selecionamento dos jogadores que estão vindo da universidade, né? Existe o futebol profissional, futebol americano profissional, futebol americano universitário. Isso também tem no basquete, isso também tem no beisebol, isso acontece com as ligas americanas. Alguns jogadores que estão ali já no universitário, já jogaram há algum tempo e tudo mais, que se sentem preparados a subir para o nível profissional de futebol, eles se inscrevem nesse draft, passam por uma seleção, e aí tem, no final da temporada, tem a ordem lá do tipo assim, geralmente é a pior equipe na temporada, no ano passado, vai escolher o primeiro jogador. Então, tipo assim, teoricamente, a pior equipe no campeonato profissional, ela pode escolher o melhor jogador do campeonato universitário, para tentar equilibrar. Então, isso foi feito ontem à noite pela primeira vez, totalmente online. Né? Os dirigentes nas suas casas, os jogadores nas suas casas, tinha câmera instalada em tudo quanto é canto. Então vamos lá, eu vou abrir para essa discussão do Breno aqui, nessas adaptações. Breno, acho possível sim, e acho que vai acontecer. Né? Tem muito emprego por aí que as pessoas vão perceber que dava para ser feito de casa há muito tempo, né? Por exemplo, a minha namorada, vou dar um exemplo da minha namorada, ela trabalha com vendas. Ela é gerente do setor de vendas de uma fábrica, de uma mini empresa, de uma microempresa. Ela trabalha com o computador, ela trabalha com o celular, recebendo pedidos, conversando com os clientes e mandando e despachando via computador, via e-mail para os outros setores das fábricas, certo? Então, tipo assim, porque necessariamente ela teria que estar presencialmente na fábrica. Tá certo que ela pode estar lá do tipo uma vez, 2 vezes na semana para estar naquele ambiente, né? Então, assim, é um encargo a menos que um cara gasta, que a empresa gasta, é um computador a menos que a empresa pode deixar de ter, às vezes pode disponibilizar para o funcionário, mas às vezes de casa o funcionário já tem um dispositivo que ele pode trabalhar. Claro que ela vai precisar ir lá algumas vezes, mas, por exemplo, se ela já não precisa ir no horário normal de trabalho, no horário de pico de trabalho, por exemplo, 7 horas da manhã, é um carro, é uma movimentação a menos no trânsito. Vocês já pararam para pensar que o trânsito que a gente enfrenta só existe porque as pessoas começam e terminam os seus trabalhos nos mesmos horários? As escolas começam às 7 horas da manhã, os trabalhos começam às 8, 9 horas da manhã. As escolas, quando é à tarde, se encerram ali por 6, 7. Os trabalhos se encerram 4, 5, 6 horas. Repararam que esses são os horários de pico? Os horários que tem mais trânsito? Porque são os horários que as pessoas estão entrando e saindo dos trabalhos. Então, tipo assim, se a gente dividisse esses horários de entrada e saída do trabalho, o trânsito seria diluído. Ele teria o mesmo fluxo constante o dia inteiro, mas não ficaria agarrado. Teria um trânsito intenso, mas não ficaria agarrado. Ou não tanto. Sobre aulas online, que você fala aqui. A aula, eu acho que pode ter algumas inserções, mas acho que muitos de vocês estão sentindo falta da aula presencial. Então, deve estar sentindo falta de estar na escola, de poder estar com os colegas, de poder ter alguma interação online, de ter alguma interação presencial e tal. Então, assim, educação, o processo de educação, ele não é só passar conteúdo, que é muitas vezes um pouco do que a gente está tentando fazer aqui. A aula online é passar um conteúdo, passar uma informação que está sendo feito. Mas educação não é só isso. Educação é estar
presente lá também. Tá na sala, é a interação com o colega, a interação com o professor, o olhar para a pessoa, o olho no olho da interação, ele funciona muito melhor. Gostei da sua colocação, Breno. Eu acho que vai haver uma grande mudança em diversos setores. Eu tenho um amigo que trabalha com programação na Suécia. Ele está morando em Estocolmo. Ele foi na empresa quando tudo começou, a empresa permitiu que ele levasse o computador dele de trabalho para casa. Ele está com o computador dele em casa e ele está trabalhando de casa. Ele falou que para ele é melhor, ele trabalha mais confortável, ele produz mais, ele rende mais. Então ele falou que para ele, nesse sentido, tá funcionando muito bem. Eu já falei com ele que para mim tá uma porcaria, assim. Eu não tenho gostado das aulas online. Nenhum professor que eu conheça tem falado tipo, nossa, que maravilhoso essas aulas online. Ninguém, assim. Não tenho nenhum professor que falou isso em nenhum momento. Eu quero ouvir de vocês. Vocês concordam com o Breno? Concordam comigo? Acham que não? Acham que vai continuar a mesma coisa? Acho que pode ter mudança em outro setor? O que vocês acham? Alguém quer abrir o microfone para falar? Breno, se você quiser responder, quiser abrir o microfone aí, cara, abre aí. Sentindo falta do Rui falar, tá participando pouco. Rui, se você quiser falar aqui, participar com a gente, pode abrir o microfone, cara. Abre aí e fala aí. Opa, tá dando uma interferência, cara. Tá dando um chiado. Esse é o cabo aí. Fala aí. Tô te ouvindo, mas tá muito baixinho, cara. Opa, melhorou. Então, eu acho que vai sim mudar, porque é menos despesa para a empresa, né? Se você parar para ver. Ela não tem que pagar água nem luz, essas coisas assim. Mais alguma outra mudança você acha que tem além da despesa? Acho que bom, assim. Acho que vai ser até pior para a pessoa que está trabalhando, né? Porque ela vai sair menos de casa, até. Apesar que ela vai ter mais tempo livre, mas não sei. A questão que você fala do gasto, por exemplo, além do gasto básico que a empresa tem de energia, água, como você falou, tem uma questão que às vezes a galera esquece, que, por exemplo, eu sou contratado pelo Darwin. Se eu estou me deslocando até o Darwin, isso pela CLT, né, pela legislação trabalhista, se eu estou me deslocando até o Darwin e eu sofro um acidente, um ônibus bate em mim, um outro carro bate em mim, eu me machuco, alguma coisa assim, isso é contabilizado como acidente de trabalho, porque eu estava no deslocamento para o meu trabalho. Então, tipo assim, eu saí naquele momento, a motivação que ocorreu para acontecer aquele acidente foi que eu estava me deslocando para o trabalho. Então, isso é encaixado em legislação trabalhista. Isso é uma coisa que, por exemplo, a empresa já fica sem o risco de correr. São até riscos menores. A própria questão do trânsito. Tal. Tem o problema de ficar em casa. A pessoa tem que ter uma organização, uma concentração um pouco melhor. Eu tenho um marido da minha prima, ele trabalha também de home, ele já trabalha de home office, e ele fala que, tipo assim, para ele tem pontos positivos, mas ele também tem um tipo, ponto negativo, que é aquele do tipo, você não sai do trabalho, do tipo, você, acabou o meu horário, eu vou deixar minhas coisas aqui, agora eu vou para a minha casa, para o meu lugar de descanso, para o meu refúgio, né? No home office isso não tem. Você está sempre no seu lugar de trabalho, que é na sua casa. E muitas vezes acontece uma autocobrança, sabe? Porque você está em casa. E assim, nos empregos isso acontece. Tem dia que a galera que está trabalhando no escritório não é produtiva, sabe? O cara tá lá, tá meio mal, pode estar doente. Só que ele está no emprego, ele está cumprindo o horário dele.
E ele trabalha alguma coisa. Só que aí você está em casa, você está trabalhando, você trabalha lá 1, 2 horas, você faz uma pausa e vai comer alguma coisa, ou vai assistir alguma coisa no computador, você está trabalhando de casa. O cara pode ficar tipo assim, pô, eu devia estar trabalhando, né? Fica uma cobrança, uma autocobrança até mesmo depois. Tipo, acabou o horário de serviço do cara, ele trabalhou de 8 às 18 em casa, depois ele ainda fica do tipo assim, pô, será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Será que tem tal coisa? Fica essa autocobrança. Deixa eu ver o que a Eduarda colocou aqui para nós. Acho que as coisas vão sim continuar se reinventando, mas também pode causar um ar de sedentarismo nas pessoas, essa coisa de ficar em casa. Pode, mas assim, o sedentarismo já vinha aumentando e a gente saía de casa, né? Então eu acho que ele pode aumentar mais. O Rui falou a questão de ter um pouco mais de tempo disponível. Vai depender muito de cada pessoa, porque se o cara não se organizar, saber o momento dele trabalhar, saber o momento dele não estar trabalhando, ele se complica. E aí ele vai ficar sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Então, assim, se ele souber se organizar direitinho, sobra mais tempo para ele mesmo. Sobra mais tempo, de fato. E ele, com isso, mais tempo livre, ele pode fazer outras coisas, pode estar próximo dos filhos, buscando algum hobby, alguma forma de estudar, alguma outra atividade. Mas não. Uma coisa que precisa. Tanto o ensino à distância quanto o trabalho à distância, ele precisa muito da autonomia da pessoa. Por exemplo, todo mundo sabia que ia ter aula do Live hoje. Eu agendei a aula, eu botei a aula lá, tem as atividades para vocês fazerem, elas estão lá, é só vocês fazerem. A gente está aqui com 19 cabeças e tem 2 turmas. Uma turma do segundo ano de Cariacica, que deve ter uns mais de 25 alunos a 30 alunos, e na Serra, que deve ter também ali seus 20, 25. Então, teoricamente, era para termos aqui 40, 45 alunos, era para eu estar dando aula. Deixa eu ver, estou dando aula para metade disso. E eu não tenho o que fazer com relação a isso, porque eu dependo da autonomia destes alunos, dos alunos a virem até aqui, a participarem da aula, a se envolver com a aula, de mandar perguntas, de abrir o microfone, igual o Rui falou, depende muito da autonomia do aluno. E muito professor, não apenas, obviamente, eu, mas outros também de outras matérias, ficam um pouco frustrados com isso, porque, tipo, a gente não está no controle da nossa sala de aula. Se vocês estão na sala de aula, eu consigo ver se fulano está fazendo alguma coisa diferente, se fulano está mexendo no celular. Aqui eu não consigo ver. Eu mesmo estou aqui, eu tenho meu celular que está aqui, eu estava olhando, eu acompanho o chat de vocês por aqui. Mas, sei lá, para um aluno estar aí agora, na minha aula, ele está aqui, ele entrou na aula, ele, pum, meteu um mudo no computador e está fazendo outra coisa, qual é o controle que eu tenho sobre isso? Nenhum. Depende da autonomia dele. A questão e talvez alguns façam isso porque, tipo, não vai ser cobrado, não vai ter cobrança em cima disso. Vai ter alguma cobrança dessas aulas online. Isso aí vocês podem ter certeza de que vai ter. Alguma cobrança de algum tipo vai ter. De conteúdo, de lista de exercícios, tudo mais lá na frente, isso vai ter. Então, tipo assim, muito professor está frustrado porque perde esse controle da sala de aula. Ana Clara colocou aqui, meu pai trabalha de casa, ele reclama que não tem muito horário para trabalhar e quando ele fica muito concentrado, ele para de trabalhar muito tarde porque ele não bate ponto. Isso eu acho que é um ponto ruim. É um ponto horrível, porque às vezes o cara vai lá e ele engata num pensamento, engata numa coisa de trabalho, e ele vai. E aí ele não quer perder o raciocínio, tá ali, tá progredindo, não sei o quê, e ele estende muito esse trabalho. Por isso que precisa de muito da autonomia, do autocontrole da pessoa. E isso é dificílimo de fazer se você não tem um hábito. Se você não tem esse hábito de ter esse autocontrole, como é que fica? Como é que faz? Eu compadeço, Ana, da situação do seu pai, porque, por exemplo, aula online. Eu tenho estado praticamente todos os dias, de 8 e pouco da manhã até 5, 6 da tarde no computador, sabe? Ou é produzindo material, ou é agendando coisa, ou é baixando vídeo, ou é subindo vídeo, ou é montando PowerPoint, ou é montando lista de exercício, olhando o estuda.com, olhando uma série de coisas que
Quando eu estava com a aula regular, eu tinha os meus horários de aula específicos, os meus horários de trabalhar em casa, que agora aqui eles estão misturados, sabe? Como toda aula nossa a gente tem que produzir para estar aqui online, a gente tem que adaptar, por exemplo, correção de exercício. Eu não posso simplesmente fazer como eu fazer na sala, que eu vou lá, vou com a apostila, pergunto, o aluno vai respondendo, eu vou botando no quadro. Aqui eu tenho que preparar, eu tenho que responder num Word para mostrar para o aluno, eu posso só falar aqui com ele, mas depois eu tenho que postar no blog o gabarito. Então, assim, gasta tudo, não trabalha mais, é bem complicado. Muita gente acha que quem está trabalhando de casa está de boa, está ficando em casa e tudo mais. Acho, Breno, acho, por exemplo, aulas de reforço. Uma coisa que eu conversei com seu irmão também já sobre isso, é, com, com, com outros professores e tudo mais, do tipo, cara, tecnicamente você fazer uma aula de reforço online, você planeja, você agenda, bota lá, o moleque entra. E tira a dúvida do professor ali, vai entrar os que estão interessados, os que têm vontade de tirar dúvida, que estão com questionamento, entra lá e tira dúvida. Eu não duvidaria. Não duvidaria mesmo disso ter a possibilidade de ser implementado, sabe? Estou tentando pensar em alguma alternativa aqui. Eu não duvido disso depois de ser testado, porque a gente é um laboratório, a gente está servindo de laboratório. Tem muita empresa de ensino à distância que está observando isso e vendo os resultados, certo? Queridos, olha só, faltam 3 minutos aqui. Eu vou fazer a proposta do que eu falei das aulas intercaladas para coordenação, mas eu acho que a tendência é manter as aulas por semana mesmo. Lembrando a vocês, tem 3 atividades lá, atividade 5 e atividade 6. Postei a atividade 6. A atividade 6 tem um vídeo, eu até estou com ele preparado aqui para poder passar, mas assistam um vídeo em casa. Assistam um vídeo por conta de vocês aí que eu acho que fica melhor. É um vídeo falando sobre a cultura do cancelamento, que a gente discutiu na aula passada. Marília, eu acho que um pouco nesse sentido. Eu acho que isso aí pode ser uma perspectiva que aconteça, sabe? Por exemplo, talvez matemática, português, que são matérias assim que chamam muita atenção, física, química, ainda continua tendo presencial, mas, por exemplo, história, geografia, que é coisa que, por exemplo, no fundamental não tem plantão de história, não tem plantão de geografia. É uma coisa que poderia começar a fazer online. Você paga lá uma hora aula para o professor, ele está em casa num horário específico lá, tem um horário, essa aula do professor, e ele está lá disponível para os alunos. É uma possibilidade. Eu já fiz plantão pelo portal do estudante. Tô lá, galera, tal hora, eu tô lá para tirar dúvidas. Os moleques mandavam pergunta pelo portal e eu respondia para eles via, tipo, um bate-papo, assim, via um fórum, sabe? Galera, tem as atividades lá, atividade da aula 5. Pede lá para vocês fazerem um meme ou um GIF que representa como está sendo essa quarentena para vocês. A gente pode fazer isso na próxima aula usando os próprios GIFs aqui, tá? Do nosso chat. Por exemplo, quarentena para mim, neste momento, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tem sido, em alguns momentos, tem sido bem assim, ó. Deixa eu ver se foi aqui. Vai carregar. O Rui mandou um também aí. Tá surpreso. O quarentena às vezes tem sido para mim tipo o Bob Esponja aí, assim. Em alguns momentos fica dessa forma. Final de semana, então, principalmente, é como fica. A gente pode fazer essa interação por aqui. A atividade que eu postei hoje tem o vídeo, assistam o vídeo é um pouquinho longo, tem uns 11 minutos. Seria interessante vocês assistirem em casa para a gente comentar depois algumas questões sobre o vídeo. E lá tem a atividade, né? Que está tudo sendo cancelado. Quero que vocês façam lá a atividade de vocês. Queridos, tá dando nosso tempo aqui.
Olá, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí agora? Voltou a me ouvir porque minha internet caiu. É a segunda vez que ela cai. Não sei se vocês estão me vendo. Acho que a galera não está me vendo. Estão me ouvindo? Estão me vendo. Ah, agora sim. Minha internet caiu. Segunda vez que dá o horário do final da aula, a internet cai. Acho que é tipo sinal. Não sei. Aconteceu com o 8º ano agora, tipo 10h50, puf, a internet caiu e agora de novo ela caiu no final da aula. Vou encerrar aqui. Semana que vem a gente deve ter nossa aula. A próxima aula nossa deve ser seguindo os nossos horários de aula, tá? Eu acho que deve ter. Eu acho que talvez eu faça dividido Cariacica e Serra, não sei como é que vai ficar, mas eu acho que semana que vem deve seguir o horário de aula. Então deve ser ou na terça ou na quinta a nossa aula, tá bom? Queridos, beijo para vocês. Obrigado por participarem. Obrigado pelas perguntas aí. Breno, que participou legal, mandou bastante. Galera que mandou muita coisa aí. Eduarda, Marília, as meninas. Rui, que abriu o microfone. Muito obrigado, cara. Vamos participar mais, vamos interagir mais aqui, tá bom? Beijo para vocês. Vou fechar o microfone e a câmera. Fiquem bem, descansem aí no final de semana. Tchau, tchau.